Alô, alô, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Não sei que horário que você está consumindo esse conteúdo, mas seja muito bem-vindo. Aqui toda terça-feira, espaço de reflexão, espaço de livre pensar, sempre comigo, Vitor Faria, e com o professor, o sociólogo Joel Cavalcante. Hoje um teminha complicado, hein, professor? Vitor, um tema muito conhecido dos brasileiros que é a inflação, né? Que retorna aí de maneira galopante e avassaladora ao nosso cotidiano, ao noticiário, aos nossos debates. E daí a gente trouxe esse tema justamente porque a gente já vem falando há alguns episódios da importância da economia no pleito de 2022. Então, essa é uma variável que assim, é fundamental para o debate público e político, em que a gente está arriscando sinceramente que vai ser a tônica de tudo. A gente vê algumas dissonantes, às vezes o pessoal falando de pauta de costume, às vezes falando de outros fatores, mas tudo no final acaba convergindo para pauta econômica. Quando a gente está falando de economia, a inflação ela tem um peso muito grande na tomada de decisão das pessoas, porque se seu poder de compra diminui, sua qualidade de vida necessariamente diminui também. A gente vai explicar um pouco mais isso daí. Acho que no episódio passado, o professor, o senhor estava falando da questão do prato de comida, de tudo isso, né? E a economia, quando a gente está falando, bom, falar economia, falar geração de emprego, falar de desenvolvimento industrial, do setor de serviços. E nisso tudo, a gente tem a questão da inflação. Qual que é o peso da inflação no debate da economia dentro do setor político para as eleições desse ano? O peso é gigantesco, Vitor. Como nós apontamos no programa, né, é a economia que vai ditar os rumos, né, o humor do eleitorado. Mas, de fato, o presidente Bolsonaro ele tenta pautar, trazer para essa arena dos costumes. Né? Ele tem falado que vai ser uma eleição do bem contra o mal, né, e tentado trazer esse público cristão, conservador, que não é pequeno no Brasil. Todavia, ele tem também atacado essa questão do pacote de bondades, né? De usar uma série de medidas econômicas para tentar amenizar um pouco essa inflação, Vitor, que é a maior inflação dos últimos 20 anos. Né? Nós tivemos uma inflação a 11% em março. Né? Inclusive, hoje a gente brincava em um debate lá na rádio que está chegando agora a Páscoa, né? E daí a Páscoa é um termômetro da inflação. Os pais vão lá no mercado, né? R$100 o ovo de Páscoa. Se você tem 2, 3 filhos, e aí? Daí o cara fala, não, beleza, vou comprar uma caixa de bombom, né? Se o filho for um pouco mais crescidinho, você vai ver a caixa de bombom diminuiu pelo menos 1/3 do tamanho. Não, beleza, vou comprar uma barra de chocolate. Daí você vai ver a barra de chocolate diminuiu, tá quase o tamanho de uma paçoca ali. Tudo isso, Vitor, é inflação, né? E a gente sente isso no nosso dia a dia de forma robusta. A minha sugestão para você que tá indo comprar e de repente tá difícil, dá para falar pro filho que o coelhinho morreu de Covid, não dá não? Boa, não tinha pensado nisso. Essa daí dá pra falar que o coelhinho tá meio debilitado ainda, não sei o que dá pra gente conversar. Eu tava fazendo até uns levantamentos, eu acho que pro pessoal entender o que eu chamo de inflação, professor. Eu chamo de inflação o seguinte, eu ia pra um boteco e eu gosto de tomar uma cerveja. Só que eu não gosto de tomar só cerveja, eu gosto de beliscar alguma coisinha, e daí tem uma porção. Essa porção, ela ficou mais cara e diminuiu de tamanho. Ou seja, eu vou ter que pagar mais para consumir menos. A inflação, hoje, quando a gente fala no Brasil, é importante frisar que a inflação ele é um mecanismo natural de quando a gente está falando de economia. É natural ter inflação. O que não é natural é a gente voltar para os 2 dígitos aí em 12 meses acumulados. 4, 5% de inflação no ano, isso está dentro de um sistema razoável, segundo alguns especialistas, alguns economistas bem conceituados ao redor do globo. E quando a gente está falando de inflação, a gente vai pegando desde a criação do Plano Real, para você entender, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, se você pegasse uma nota de R$100 hoje, no Plano Real, quando foi a equivalência, hoje R$100 vale 16, então depreciou desse tanto. E daí a gente tem algumas... Eu até fiz uns cálculos depois bem interessantes pra gente falar sobre isso, mas a gente já via uma situação galopante da inflação desde 2016. A gente já via que estava aumentando de uma maneira bem considerável, e isso culminou no impeachment. Dessa vez a gente não teve impeachment, mas acha que tem influência
na urna direto? Sem dúvida, Vitor. A gente sabe que, como a gente comentava no outro programa, a economia vai determinar bastante, embora a gente tenha que ver se esse pacote de bondades do presidente Bolsonaro, esse expediente que foi lançado, né, em relação a Auxílio Brasil, adiantamento 13º, vai conseguir amenizar um pouco. Porque, Vitor, o brasileiro já tem uma memória muito ruim do período de inflação. Todo brasileiro que tem mais de 40 anos ali, ou mesmo quem tem 30, 35, 25, já estudou esse período. E o período ali da redemocratização do Brasil, do 80 para 90, é uma época assim que é um pesadelo para os brasileiros. Quem não se recorda dos fiscais do Sarney, né? Tabelando, aquela coisa que o tabelamento era diário, né? O FHC se capacita como um presidenciável no momento, como você bem disse, que ele cria o Plano Real e estabiliza a moeda. Aquilo ali, sejamos ou não favoráveis ao FHC, foi um grande ganho para os brasileiros, né? Que você estabilizou de fato. E a inflação, como você bem disse, Vitor, ela corrói o salário dos brasileiros, né? E ela está corroendo, Vitor, não é apenas o sujeito de classe D, que é quem ganha de 1 a 2 salários mínimos, mas também da classe média. Quem ganha de 2 a 10 salários mínimos já está sentindo esse peso, sobretudo pelo aumento da gasolina, que é um grande vilão da inflação. Ele acaba puxando tudo, né, Vitor? Então é muito interessante, é muito difícil, inclusive nós comentávamos hoje, né? O papo que se tem hoje, Vitor, ali no ponto de ônibus, com motorista de aplicativo, na fila do supermercado, é o aumento do custo de vida. Só que daí a gente entra na guerra de narrativas. Alguns culpabilizam o governo federal por isso, outros dizem que tem a ver com os fenômenos externos, né? A pandemia de 2 anos. Nós tivemos também agora uma guerra que a gente ainda aparentemente não será tão grande quanto nós imaginávamos, felizmente, mas ela teve impactos econômicos. Até corrigindo, né? Toda guerra que tem perdas humanas é terrível, mas assim, a gente imaginou que poderia se desembocar para um conflito maior que aparentemente não vai ter tanta proporção, mas ela tem impacto na economia. E daí a guerra de narrativas está posta, né, Vitor? E daí eu acho que até é importante a gente frisar, tem um impacto na inflação, e não tem como não falar que uma guerra, que uma pandemia não vai ter impacto na inflação. Até porque vamos pensar assim, para a pessoa, quando a gente está falando de economia, a gente tem o que a gente exporta e o que a gente importa. Normalmente o que a gente exporta gera receita, o que a gente importa é receita internacional. Para a grande industrial, para a galera do agronegócio, no primeiro momento foi muito bom, porque você já tinha tudo que você precisava de capital, de tecnologia, fertilizantes, tudo isso já tinha estocado, e teve uma alta do dólar, você exportou, e o pessoal fez dinheiro dessa forma, exportando com o dólar alto. Fica competitivo para quem compra lá fora, porque o real está desvalorizado, e fica bom para a pessoa que vende, porque está vendendo em dólar. Então você imagina assim, você tem $100 que você está exportando, o dólar está a 3, você está ganhando R$300, porque você vai consumir aqui dentro com moeda em real. Você vai ganhar R$300. Agora dobra isso para 6, com o mesmo montante de produtos, você sai de R$300 para R$600, você dobrou o seu rendimento. Só que depois você tem que comprar as coisas pareado no dólar também. Então agora vai ter que a gente exporta commodity, importa tecnologia. Vai ter que trocar trator, o dólar está disparado, fica difícil de trocar o trator. Ganhei muito. Tá, mas isso é um efeito que você teve num primeiro momento e que tende-se a diluir num espaço moderado de tempo. E isso, essas nuances do dólar, como o senhor bem disse, que trazem também a gente numa malha que é predominantemente rodoviária, cara, com o preço do combustível, não é possível que não ia ter uma forma de numa caneta falar, Vitor, isso vai gerar prejuízo. Eu acho que é um prejuízo que você pode contornar a posteriori, né? A questão de você jogar o valor do combustível a esse preço, não estou falando nem para a questão do dia a dia da pessoa que anda de carro, estou falando para a questão do motorista de caminhão. Isso aí vai impactar no preço do tomate, no preço do leite, no preço de tudo. E eu acho que o que pode talvez, dentro do cenário político, nessa questão da inflação, o combustível sempre, sem dúvida, vai entrar no debate público. E a pergunta, por que Bolsonaro continua pareando pelo preço internacional? Essa é a pergunta de $1 milhão, Vitor. E eu acho, particularmente, que ele quer beneficiar os acionistas. Né? Não tem outra explicação. Tá, tudo bem você falar, não, mas os investimentos, a Petrobras perdeu muito no momento em que ela era tabelada pelo real.
Por que pelo menos nesse momento você não tem uma mudança na política de preços? Você trabalha o PPI, que é o preço paritário internacional. Gente, resumindo isso, para quem não entende muito de economia, nós ganhamos em real e estamos pagando em dólar a gasolina. Não tem sentido algum para uma empresa de economia mista que ela tinha como objetivo, quando é lançada, lá no começo do século passado, né, quando o Brasil está se industrializando, para a gente ter o petróleo nosso. Inclusive era o lema, né? E ele não é nosso, né, Vitor? A gente sabe que ele está atendendo interesses alheios aos interesses nacionais. E uma coisa importante que você falou do agro. Pessoal, não tenho nada contra o agro, tá? Eu sei que é uma fonte de receita muito importante para o país. Eu sei que existe muita gente séria trabalhando nesse setor. Mas veja só, Vitor, na pandemia o agro ganhou demais. Porque o mercado alimentício, ele apenas cresceu. Entre todos os vários mercados que sentiram o impacto, vamos pegar aquele tempo, Vitor, do arroz. O pacote de arroz é 30 ou 35 reais. O que os grandes produtores estavam fazendo? Estavam exportando para a China, porque o preço do dólar estava mais interessante e deixando o mercado interno desabastecido. Então, que nacionalismo é esse, né? Você passa em algumas propriedades, está lá, Bolsonaro pelo Brasil. Que Brasil, né? O Brasil para o agronegócio está muito bom. Para quem está na fila do osso está terrível. Para quem está na fila do auxílio emergencial, inclusive uma reflexão que a gente tem que fazer com o brasileiro, Vitor. O Brasil é o segundo ou terceiro maior produtor de alimentos no mundo e a gente tem 19 milhões de pessoas em situação de fome ou segurança alimentar. Ou seja, gente, a fome é um problema político. Como diz um clássico da geografia, que é o livro Geografia da Fome. Só para a gente finalizar essa questão para o brasileiro refletir, essa questão da inflação, que está tão difícil para ele pagar as contas, fazer aquele churrasquinho. Nós temos, segundo o IBGE, 12 milhões de cabeças de gado. Perdão, 212 milhões de cabeças de gado. Ou seja, tem mais cabeça de gado no Brasil do que gente. No entanto, nós temos, para você comprar um quilo de carne hoje, o que é, né, Vitor? O Brasil é o maior produtor mundial de carne bovina e o povo se encontra nessa situação. Então, todos esses contrastes, Vitor, todo esse assinte, né, essa contradição posta, ela explica também essa inflação. Lembrando que 80% do que é produzido no Brasil de alimentos que chega à nossa mesa é produzido pela agricultura familiar, pelo pequeno e pelo médio produtor, né? Então, o que isso tem a ver com a questão? Tem tudo a ver, né? Que a gente tem uma cadeia de produção voltada ao mercado internacional, a acionistas, e não necessariamente para atender os interesses do povo brasileiro. E daí eu acho que é bom a gente frisar uma coisa: a questão da inflação tá ligada a poder de compra. Então, você está trabalhando, você está ganhando um tanto, só que as coisas, elas sobem. E daí é bom deixar isso avisado para você, que a gente tem vários índices que medem a inflação e cada índice desse usa uma metodologia diferente. Então, a gente tem o IPCA 15, que é o Índice de Preços Consumidor Amplo 15, você tem o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, você tem o IGPM. Cada um desses é feito por uma instituição voltado para, por exemplo, uma FGV, uma FIP, eles fazem esses tipos de estudos, IBGE, e daí em cima disso a gente faz alguma coisa. Então, por exemplo, você vai falar, eu vou pegar um exemplo que foi muito claro. Então, não sei, acho que foi 2020, o IPCA do acumulado estava em 9%. Só que você ia no mercado, você ia ver o preço do arroz, você ia ver o preço da carne, você já paga no preço do frango o que você pagava na carne bovina há 4 anos, você está pagando R$20 no quilo do frango, você está pagando R$30 no quilo do porco, você está pagando 50, 40, 50, 60 reais no quilo da carne de vaca ou de boi. E daí o IGPM, que é o índice que usa para parear, para fazer o reajuste dos aluguéis, estava em 30%. Que na minha visão era algo muito mais compatível que eu via no supermercado, mas são coisas distintas. E daí você ia lá, bom, beleza, vamos ter a reposição do nosso salário, vamos lá negociar com o chefe. O chefe falou assim, não, beleza, não tenho como te dar um aumento, mas vou repor a inflação, para ser justo. Porque senão, na verdade, você está tendo uma queda, você está tendo um salário pior de um ano para o outro, né? Então, vamos lá, 9%, vou te dar os 10% de aumento para fazer. E seu aluguel reajustava em 30%. Então, eu acho que há uma memória das pessoas e elas não associam isso. Nossa, há 4, 5 anos eu comia churrasco, eu fazia picanha, eu fazia um contrafilé, eu fazia algo diferente.
ou mesmo que não fizesse um churrasco, eu conseguia fazer uma mesa mais farta para o jantar de família e eu ganho a mesma coisa, só que agora eu não consigo comprar o resto das coisas. Essa dor que você sente, essa reflexão que você faz, nossa, eu tô ganhando o mesmo tanto, talvez um pouco mais. Às vezes até mais, só que eu não consigo comprar a mesma coisa. Isso é a inflação acabando com você. Um termo bem simples, Vitor, como você deixa de maneira bem didática, a inflação corrói o teu salário. Ela come a parte do seu salário que você anteriormente usava para um consumo pessoal, para uma satisfação da tua família, ali, do teu lazer, seja para o churrasco, seja para você sair no final de semana. Muita gente tem deixado de sair, de viajar, porque o salário não dá mais, né? Inclusive, uma coisa que você falou bem interessante, Vitor, o brasileiro voltou a comer muito frango, né? Antigamente era mais carne, né? E, enfim, o brasileiro começou alguns pratos voltaram para o cardápio do brasileiro por conta que é um sinal claro da inflação, né? E daí eu tava até conversando esses dias, fazendo uma entrevista para falar da questão de, sei lá, mandioca. Mandioca subiu demais. Pessoal que faz comida vegana, pessoal que faz comida mais orgânica, falou, cara, assim, até a gente achou que ia ter um rendimento melhor, porque o pessoal ia procurar coisa mais natural, esse tipo de coisa, às vezes não quer comer carne, vai optar por um legume, opta por alguma outra coisa, né? Cara, tudo subiu também, não é só a carne, tudo tá muito caro, eu acho que isso a gente fala insistentemente, porque há uma máxima, né, uma máxima popular, de que imposto é roubo. Só que imposto, ele é convertido de alguma forma para pode falar que é injusto, pode falar que nós não, mas a gente tem um sistema único de saúde, a criança tem creche, a gente tem universidade, a gente tem segurança pública, e quem garante isso é o imposto. Agora, a inflação, sim, cara, a inflação é algo que uma política econômica mal feita gera, sim, uma redução de salário e assim, invisível. Você acha que o imposto ao governo chegando e passando a mão na tua carteira, a inflação é, de fato, um ventinho, uma marolinha que bate no teu bolso, e quando você vê, você tá na roça. E como você falou, Vitor, muito bem, a gente tem, claro, considerar para o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, não achar que nós estamos sendo desonestos. É claro que houve um período de pandemia de 2 anos, é claro que nós tivemos um princípio de uma guerra, mas o que foi feito, eu sempre me pergunto, para a classe média, né? Para as classes baixas e para a classe média, para ela não ter que passar por esse pesadelo de novo, que é a perda do poder de compra. Né? É muito terrível que você pega um motorista de aplicativo, que é o último recurso que o cara tem. O cara já está desesperado, ele está fazendo aquilo, né, que é muito digno, viu, pessoal? Mas a gente se preocupa com esse processo de uberização do trabalho, né? Desse trabalhador que está sem direitos, que está colocando o carro dele para rodar, que está ali numa relação flexível, desprotegida de todo um contrato social, que a legislação, que a Constituição Federal é esse contrato social que está cada vez mais sendo desmontado. Ainda não está sendo viável nem isso, né, que era o último recurso do cara, por conta dessa questão inflacionária do combustível. Inclusive, Vitor, sobre o imposto, você falava, e algo bem importante da gente colocar aqui, eu já vi muito essa máxima, o imposto, se fosse bom, não seria imposto, né? Mas o imposto, ele é parte de um contrato social. Tanto é que os países em que você tem um imposto progressivo, um tabelamento mais justos, né, taxação das grandes fortunas, que inclusive é previsto pela Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, mas é uma letra morta da lei, né? Ninguém quer mexer nessa vaca sagrada, porque senão vai afastar investimentos, né? E daí você tem uma tabela que é regressiva, né? Quanto mais pobre, mais imposto proporcionalmente. E daí você vê que a gente não atinge, de fato, os maiores pilares da desigualdade no Brasil, né? Que seria uma tabela tributária progressiva, né? Uma tabela justa, né? Você pegar os países nórdicos de bem-estar social, todos eles tabelam mais, né? Sim. As grandes fortunas, as pessoas que têm mais, e você tabela menos imposto de bens e serviços. Inclusive, eu fui morar na Itália um tempo, passei um breve período. Na verdade, você vai ao mercado, você com 100 euros, você faz uma compra robusta, gigantesca, assim. Até as pessoas ficavam olhando que o italiano, ele não tem costume de fazer uma compra do mês, né? Ele vai e compra um pouquinho e tal, e a gente brasileiro já comprava do mês, e assim, com 100 euros você compra uma compra gigantesca, porque lá você vai comprar um macarrão a 50 centésimos, né? Uma massa de tomate das melhores italianas por 1 euro. Cara, é assim uma discrepância gigantesca. Eu costumo dizer que você conhece mais o Brasil quando você sai dele, né?
essa questão inflacionária, da economia. A gente vive uma desigualdade que ela é acintuosa, ela é vexatória. E daí, eu acho que é até importante se ter o imposto. Alguns impostos, eles ajudam na inflação. Eles contribuem para que a gente tenha inflação. O sistema tributário brasileiro ele é extremamente burro e burocrático, né? E daí, e assim, não é o Vitor, gênio, que está falando isso. Não, está, assim, vastamente descrito em qualquer literatura. E isso é um consenso da direita e da esquerda que a carga tributária é um consenso. Pode ser conservador, pode ser progressista, pode ser liberal, pode ser de direita, pode ser de anarcocapitalista, pode ser qualquer coisa, mas a forma como é concebida a configuração tributária brasileira, ela é estúpida. O exemplo mais claro que eu dou para você e que reflete diretamente na inflação. O cálculo Bolsonaro disse muito isso, a culpa é do ICMS. Não, a culpa não é do ICMS do valor do combustível, mas o ICMS, da forma como ele é computado no valor do combustível, ajuda para a inflação. Porque você vai incidir, você já vem um imposto em efeito de cadeia, né? Já vem desmontando. Então você chega lá da refinaria, distribuidora, tudo vem incidindo imposto. E o ICMS ele incide não no valor do produto, mas no valor do consumo da bomba. Então o cara vai lá, hoje subiu o preço. Daí depois que subiu tudo o preço, ele vai incidir em cima daquilo. Então se custava vamos colocar que é 10% de ICMS, só para facilitar a conta. É R$1 a gasolina, é 10%, é 10 centavos. Se dobrou o preço da gasolina, ele vai incidir o imposto em cima daquilo. Então vai ser 20 centavos e a gasolina vai custar 2,20. Então você sai de 1,10 para 2,20. E como a gente estava falando, combustível é algo que acho que assim, a matriz de qualquer coisa no Brasil. Se você aumentou o combustível, inevitavelmente tudo vai aumentar. Não tem como não aumentar. Sim. Isso que a gente tem um problema crônico, Vitor. Você está pontuando aí que alguém está ganhando com isso. Quando alguém está perdendo, é uma lógica matemática e óbvia, né? Você pode ter certeza que alguém está ganhando com essa tabela tributária. E assim, são os grandes, mas os muito grandes. Não é a classe média. Você pode ter certeza que grandes latifundiários, grandes empresários estão ganhando com esse modelo de tributação. Não sei se você conhece, Vitor, o público que nos assiste, o Eduardo Moreira. Ele é um economista que ele é ex-bancário, né? Melhor, ele é ex-banqueiro. Ele era um dos sócios da XP e ele, de repente, teve uma questão pessoal, um acidente, que ele ressignificou toda a vida dele e ele começou a entender que aquela gana por ganhar dinheiro não valia a pena. Ele começou a se converter a uma concepção mais humanista do dinheiro, da economia. Hoje ele é um dos caras que escreve alguns livros para desvendar os segredos dos bancos. E um dos livros do Eduardo Moreira é O que os donos do poder não querem que você saiba. Que ele revela todos esses bastidores de como o banco ganha, em cima de juros e tudo mais, que não é segredo, mas ele fala dos bastidores. E uma coisa importante que ele diz é o seguinte: o grande problema no Brasil é que a classe média é o cara que ganha 10 mil reais e tem um Jeep Renegade, ele acha que ele é elite. Quando você fala em taxar grandes fortunas, esse cara acha que está falando com ele. Não pode taxar grandes fortunas. Gente, taxar grandes fortunas é de gente milionária. E tem muito no Brasil. É de megas latifundiários. Não é o cara que tem um sítiozinho aqui no Vale do Ivaí, né? Ou até uma fazenda robusta. É alguém que tem porções de terras gigantescas. É alguém que tem milhões e milhões que a gente não faz dimensão. Que daí a gente teria um imposto tributário mais justo, né? E não classe média que pensa que é elite. Aliás, a classe média está bem mais perto, né, Vitor? De morar no BNH, de morar no bairro, do que de ir para o condomínio de alto padrão. Só que eles não se veem dessa maneira. Usando a metáfora, a classe média está no 3º andar e acha que está no 25º. Sendo que ela pode estar muito mais perto do 1º ou do subsolo ali, né? E essa concepção que a gente tem que trabalhar para a gente entender toda essa concepção econômica que é um disparate, né? Tão dissonante do Brasil. Bom, então acho que é isso, né, professor? Falamos um pouquinho hoje sobre a inflação, sobre a questão dos sistemas tributários e o que isso influencia em política, em ano eleitoral. É bom lembrar que a gente tem os cards aqui, em algum lugar por aqui tem um card, que a gente vai levar para o pacote de bondades, onde a gente está falando de uma maneira um pouco mais robusta as influências da economia nas eleições desse ano. Como a gente acha que a economia é um ponto-chave, geração de emprego, claro, mas a inflação é algo que vai pegar e eu acho que vai dar muito pano para a manga para as eleições desse ano.
É isso aí, professor. Obrigado. Até semana que vem. Eu agradeço, Vitor. Um abraço a todos que prestigiaram a gente até aqui. Vamos lá. Muito debate que a gente tem até outubro aí, muitas reflexões a serem feitas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. A gente está se esforçando para fazer toda semana um conteúdozinho de política, um conteúdo de economia diferente para que você tenha argumentos no boteco também, assim como a gente, e reflita. O mais importante de tudo, concorde, não concorde, mas que coloca o tico e o teco para debater ali também dentro da cabecinha para ver se rola alguma coisa. Ah, Vitor, absurdo, nada a ver, tranquilo. Mas se você já refletir um pouquinho do que a gente está debatendo, já valeu a pena. Valeu, pessoal, até semana que vem.